O homem dormiu uma noite em um hotel, mas quando acordou, percebeu que estava deitado dentro de uma banheira cheia de gelo, e além disso, não tinha mais força nenhuma no corpo. Ele entendeu que algo grave havia acontecido. Rapidamente vestiu a roupa e saiu da banheira. Ao ver o chão sujo de vermelho, percebeu na hora que a situação era muito pior. E, quando puxou o lençol de uma vez, descobriu que toda a cama estava manchada. Ao ver aquilo, ele ficou em choque. Ele correu até o espelho, mas quando tirou a toalha, descobriu que um de seus rins havia sido removido. Foi então que John se lembrou de que, na noite anterior, havia conhecido uma mulher no bar, e antes de dormir, tinha bebido a água que ela lhe entregou. Depois disso, ele não se lembrava de mais nada. Ao perceber que aquela mulher era a pessoa que havia roubado seu rim, John ficou indignado, mas aquele não era o momento de se lamentar. Então, ele abriu sua mala para verificar suas coisas. Foi aí que descobriu que a pistola que estava dentro da mala também havia sido roubada. Aquilo fez John, um criminoso de elite, sentir uma humilhação. Afinal, ele nunca havia passado por uma situação tão vergonhosa. Ao pensar que, se não recuperasse o rim até 24 horas, ele provavelmente seria transplantado para outra pessoa, John, sozinho em um país estrangeiro, ligou para um antigo companheiro de guerra. Ele disse que estava com um problema sério e precisava que o amigo fosse encontrá-lo o quanto antes. Depois de saber que o companheiro estava a caminho, John conseguiu se acalmar um pouco. Mas ele percebeu que parecia haver algo sobre uma prateleira. Ao se aproximar, viu que havia uma carta de baralho, 2 frascos de analgésico e ao lado um termo de consentimento para doação de rim. Atrás disso, ainda havia um maço de dinheiro. Foi só então que John entendeu. Ele havia caído em uma armadilha preparada pela mulher do bar. E por causa disso, aqueles criminosos conseguiram despertar sua fúria. Pouco tempo depois, seu companheiro chegou ao hotel. John contou a ele tudo o que havia acontecido na noite anterior, incluindo o roubo. O amigo demonstrou muita solidariedade pela situação e trouxe remédios para aliviar sua dor. Agora, a coisa mais urgente era ir até o bar e encontrar aquela mulher. Logo, John voltou ao mesmo bar da noite anterior e encontrou a bartender que o havia atendido. Mas quando ela viu John, fingiu que não o conhecia e ainda chamou os seguranças, alegando que ele estava causando confusão. Só que John não era alguém tão fácil de lidar. Mesmo sem um rim, ele ainda lidava com aqueles capangas com facilidade. Em poucos movimentos, derrubou todos os seguranças no chão. Mas aquele lugar, afinal, era território deles. Por isso, John passou a ser visto como uma ameaça a ser eliminada. Felizmente, John conseguiu pegar um objeto que estava por perto. E só então os seguranças ficaram quietos. Depois de perceberem que John não era alguém com quem se podia brincar, os seguranças do bar fugiram em desespero. Enquanto isso, a bartender aproveitou a chance para escapar para os fundos. Ao ver, John foi atrás dela. Mas acabou sendo atacado de surpresa pela mulher. Por sorte, sua reação foi rápida. Em pouco tempo, ele conseguiu imobilizá-la. No início, a bartender ainda tentou resistir e se fazer de durona, mas logo acabou cedendo e contou o paradeiro da mulher do bar da noite anterior. Em seguida revelou o nome e o número de telefone dela. Só então, John soltou as mãos. Para recuperar o rim, John saiu do bar. Mas assim que chegou à rua, não aguentou mais e ele desmaiou. Quando acordou, já estava deitado em uma cama de hospital. Nesse momento, seu irmão também havia chegado até ali. Acontece que a filha do irmão de John precisava de um rim. E por coincidência, o rim de John era compatível com o dela. Mas agora o rim de John havia sido roubado. Então a prioridade era recuperá-lo. Enquanto os dois estavam sem saber o que fazer, o companheiro de John trouxe uma boa notícia. Seus homens haviam investigado as câmeras de segurança na entrada do bar da noite anterior. Não apenas descobriram para onde a mulher havia ido, como também descobriram que ela trabalhava em um clube clandestino. Ao saber a localização exata dela, John partiu para o clube. Logo, ele encontrou uma fileira de mulheres paradas na porta de uma sala. Para encontrar a mulher certa, John pegou o celular na hora e ligou para o número dela. E finalmente, depois de tanto procurar, ele encontrou a mulher do bar.